Olá, você já fez Pilates? Sabia que o Pilates foi a segunda modalidade mais procurada nas academias em 2024, segundo o relatório do Well Hub? Perdendo apenas para musculação? Vem comigo para saber mais sobre essa modalidade, que promove fortalecimento e a conexão entre corpo e mente. Eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Olá, pessoal! Hoje a minha conversa aqui é com a Lilian Romeira. Ela é educadora física, pós-graduada em treinamento funcional, formada em cadeias musculares e articulares, GDS, especialista no método Pilates contemporâneo e atualmente também está estudando, está fazendo faculdade de fisioterapia, né, Sim. Lilian? Bem-vinda, Lilian, tudo bom? Obrigada, Flávia, é um prazer estar aqui. Obrigada, prazer é todo meu. Eu aproveito para pedir o seu like, se você está assistindo pelo YouTube, siga o nosso canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas para a gente. E a gente também está no Instagram, @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para suas amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Lilian, eu queria entender, assim, o Pilates ele surgiu faz, pelo menos no Brasil, na minha percepção, não faz tanto tempo assim, né? Mas eu acho que ele é um pouco mais antigo. Explica um pouquinho pra gente como que surgiu essa modalidade e como que é. Surgiu com um cara maravilhoso, que o Pilates, na verdade, é em homenagem a ele. É um sobrenome dele, porque o Joseph Pilates era alemão e ele foi uma criança doente, tinha uns pais que já tinham uma visão do corpo, de saúde diferentes daquela época, no final do século de 1883, acho que ele nasceu, então, nessa época. E ele tinha asma, ele tinha raquitismo, ele foi uma criança fisicamente doente. E com os pais já tendo esse perfil de olhar para o corpo e para um ser humano como de forma integral, ele começou a se desenvolver fisicamente. Então, ele começou a praticar muita atividade física. Desde criança, ele gostava muito de ficar ao ar livre, ele praticava atividade ao ar livre. Então, o Pilates, o nome Pilates é em homenagem a ele, mas quando ele montou o método, se chamava Contrologia. Que interessante, hein? Não era Pilates. Joseph começou a difundir o método dele com esse nome, se chamava Contrologia. E é realmente antigo. Joseph, com ele começou, né, como criança, e quando ele era adolescente, ele estava tão bem fisicamente que diziam que ele era convidado para ir nas faculdades para servir como modelo nas aulas de anatomia, de tão bem que ele estava fisicamente. Então, ele foi criando, ao longo dos anos, esse método, né, no próprio corpo. Então, ele foi praticando, ele tem influências de yoga, ele fez boxe, ele foi atleta de fisiculturismo, ele fez lutas, circo, ele fez ginástica. Então, através de todas essas experiências corporais, foi que o Pilates construiu esse método que a gente vê hoje em dia, né? E que é maravilhoso, por um acaso. Mas o nome Pilates é em homenagem a ele, porque originalmente se chamava Contrologia. Que legal, né? É uma coisa que ele foi construindo com o conhecimento que ele tinha, talvez um pouco de intuição, que eu foi falo pro lado certo, né? Super certo, né? Porque é super visionário. Ele já conseguia entender que o corpo não era só o corpo, que a gente tinha que ter uma mente conectada ali, né, que entendesse o que estava fazendo. E ele dizia muito que o Pilates, uma boa aula de Pilates, ela tem que ter uma base. São 3 coisas que tem que ter nessa aula: corpo, mente e espírito. Então, hoje, eu entendo muito bem isso, já há alguns anos trabalhando com Pilates, que
O corpo é a parte do condicionamento físico, né? Que ele diz que é uma parte... o Pilates é um método de condicionamento físico, é uma atividade física. Mas a mente não pode deixar de estar presente. Isso ele quer dizer que a presença, você ter a intenção de fazer o movimento. E o espírito, eu entendo hoje em dia que é a respiração. O Pilates é uma das atividades onde você eu brinco, né? Obrigado a prestar atenção na sua respiração. Isso é tão importante, né? Prestar atenção na respiração, porque a gente, no dia a dia, você vai ver, às vezes a gente está com uma respiração tão curta. Exatamente. E nem se dá conta, né? Exatamente. Ô, Lilian, eu vi aqui, eu andei dando uma pesquisadinha sobre Pilates, eu vi que o Pilates tem alguns princípios. Sim. Que aí eu queria entender, porque eu vi os nomes, mas eu não entendi, eu gostaria de entender, que é centralização, respiração, que você já Acabei disse, de dizer, né? Fluidez, controle, precisão e concentração, bastante coisa, hein? Muitas coisas, né? Você tem que estar muito presente, hein? Exatamente. É exatamente sobre isso. Então, a presença que ele diz, todos esses princípios, né, que o Pilates, que o método nos exige, na verdade, é para ter um corpo ativo, uma mente presente, para que entenda o que esse corpo está fazendo. Então, o controle, a precisão. Você tem que estar... eu falo que é praticamente uma meditação ativa você fazer uma aula de Pilates. Porque se você pensa, não dá para você estar na aula de Pilates e pensar no que você vai fazer depois que você sair dela. A hora que você fugir um pouco da presença do seu corpo, você já se perde da precisão, do controle, da centralização. Através da respiração, o Pilates chama a ativação de músculos profundos. Então, essa centralização... eu lembro que quando a gente eu comecei a dar aula de Pilates, tinha muito aquela coisa assim, faz Pilates que é ótimo para o abdômen. Porque a gente, pelo estímulo respiratório, né, a gente ativa a musculatura respiratória que é a mais profunda. Então, a gente ativa todas as porções mais profundas. São transversos abdominais, a parte de assoalho pélvico, diafragma, que é um músculo. Né? A parte intercostal, que é a parte da respiração. Então, essa centralização quer dizer que você está atento a este centro. Então, por exemplo, a gente tem o Pilates, 2 linhas de Pilates, hoje em dia tem até mais, que a gente encontra mais assim no mercado. Uma é o Pilates clássico, que eles chamam, que é o Pilates que eles vendem como o Pilates que o Joseph fazia. Então, os exercícios têm uma sequência pré-determinada que o Joseph fazia, uma iniciante, intermediário, avançado, e tem contemporâneo, onde nós vamos, que é o que eu trabalho, onde eu agrego outras técnicas, outras possibilidades, usando o método. O método Pilates é sempre a minha base principal, mas eu agrego outras técnicas a ele. Então, esses princípios vieram mais da parte contemporânea, porque do Pilates clássico é essa parte mais de tônus, de ativação, de respiração. Tinha muita calistenia. Hoje em dia, quando você procura... que é calistenia? Quando você procura no Instagram, na internet, você vê os exercícios. Calistenias são aqueles exercícios da educação física de antigamente. Os balanços, um abre e fecha, um polichinelo, um pulinho no lugar. Então, o Joseph usava muito isso. Na época que ele fazia, que ele iniciou, passando os exercícios que ele fazia para ele, para as outras pessoas. Então, todos esses princípios, eu digo também que a fluidez, para mim, é um dos mais difíceis. Porque enquanto você está centrado, concentrado, trabalhando o movimento com precisão, é uma coisa. Quando você tenta fluir no movimento, que é se permitir fazer o movimento dentro desse método, é a parte mais difícil. Eu falo sempre para os alunos, eu falo, gente, quando vocês virem que nos vídeos de Pilates a pessoa parece que está fazendo exercício e dança, essa é a fluidez. Parece que ela não está fazendo esforço nenhum. Né? Então, esse é um princípio, para mim, pessoalmente, é um dos mais difíceis. É verdade. Assim, eu acho que para quem já fez Pilates, até vou deixar aqui, passar umas imagens, assim... eu acho que para quem começa, é interessante essa questão da fluidez, né?
porque eu acho que é um objetivo, mas o começo é um pouco difícil porque é uma coisa diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer e realmente parece que ela exige uma certa habilidade de você controlar várias forças que vêm vou falar bem assim, legalmente, mas forças que vêm de direções diferentes. Ótimo. Espaços. Parece. É interessante isso, espaços, né? Exatamente, são os espaços. Então, a centralização, por exemplo, que é um princípio que a gente pode pensar em pequeno, né? Na verdade, a gente inicia desse centro para o espaço, né? Para fora, para ganhar espaços. Então, desse centro, ele ganhando ativação, ele ganhando consciência, você consegue acessar o espaço externo e o tamanho que você é. Então, eu sempre falo para as pessoas na aula, não se fechem. Não é guarda, não fecha a costela. Antigamente falava, fecha a costela. Tinha alguns comandos durante a aula que a gente falava e que não cabem mais. Né? Então, assim, o Pilates, ele trabalha espaço interno, conexão interna. Né? Então, não tem, como você está falando, é um lugar que são lugares onde a gente tem que acessar. Eu brinco que a gente vai chegando em pedacinhos do nosso corpo que a gente nem imaginava que existia um movimento. Então, é exatamente isso. É desafiador. Eu falo que é desafiador. Eu brinco até com os alunos, que eu falo, gente, a gente só faz Pilates depois de um bom tempo que você está fazendo Pilates. Né? Você não entra na sala... só tentativa, você exatamente. Vai pra cá, equilibra pra cá, eu olho os alunos, eu olho o corpo deles e falo assim, que delícia ver que você está fuçando dentro de você. Porque é você buscar dentro de você esses espaços, essa conexão, essa respiração, que às vezes você nem sabe. Eu brinco, né? Eu falo, a única coisa que a gente faz, gente, desde a hora que a gente sai da barriga da mãe até a hora que a gente morre, é respirar. E a gente não presta atenção nisso. Então, o Pilates nos leva para esse lugar também, de prestar atenção na sua respiração. É muito importante, né? Nossa. E quais são os benefícios para quem faz Pilates, Lilian? Nossa, são divinos, assim. Eu digo que eu fui salva pelo Pilates, porque eu tenho várias lesões. Eu fui atleta de ginástica rítmica por muitos anos, da infância até a adolescência. E pela hipermobilidade, eu tive muitas lesões. Então, na coluna, eu tenho, e também tenho no quadril e no joelho. E o Pilates, ele me trouxe essa consciência de um todo, né? Do dentro para fora. E de um controle motor que não é só uma força, que é isso que você está dizendo, que são para todos os lados. Né? Então, não é só um quadríceps que treina, não é só o bíceps que ativa, é um todo. E é a congruência, a execução, a precisão desse movimento que acontece como um todo, ele não lesiona. Ele não retém, ele não guarda, ele não trava. Né? Então, assim, e ele organiza. Então, por exemplo, tem muita gente que vem dessa rigidez. Né? Um corpo rígido, um corpo travado, um corpo doente. Normalmente, ele vem com essa energia, com essa retenção. O meu era um corpo muito móvel. O que também não quer dizer que é saúde. O meu corpo muito móvel não conseguia se estabilizar muito bem. Então, eu tinha lesões por hipermobilidade. Tá. Então, o Pilates, ele nos ajuda até pelo trabalho com as molas, que tem o estúdio, ou o trabalho de mat, que é o de solo, você tem que ter este controle motor, que não é só um fazer a força, é um controlar o movimento. É saber a maneira como fazer, por né? onde o movimento. fazer, eu falo para os alunos. Eu falo, presta atenção de por onde você está fazendo esse movimento. Eu até falo nas minhas aulas, quando um professor pede para você puxar o peso, puxa o peso, você puxa a qualquer preço. Né? Empurra o peso, você empurra a qualquer preço. Por onde você está fazendo esse movimento? Então, o Pilates, ele nos dá a possibilidade de entender do por onde. Por isso que falam, o Pilates dá muita consciência corporal. É por causa disso. A gente não trabalha com muitas repetições. Então, não é uma aula com muito volume de repetições. São 20, são 30, são 3 séries. A gente não tem... o método, ele não tem essa preocupação. É um método
fluido. Porque ensina como fazer e não ficar repetir com o objetivo da repetição, né? Não. É interessante. A musculação é diferente da musculação, porque a musculação São... já é outro objetivo Exatamente. E tem exatamente essa repetição, né? Eu sempre falo para os alunos que o Pilates, ele não briga com nenhuma atividade física. Certo. Eu ele acho é que base. É um apoio, né, até para... Ele é base. É base, né? Exatamente. Então, ele não briga com musculação, ele não briga com a natação, ele não briga com nenhuma atividade física. Então, às vezes as pessoas montam lá o treino, a periodização da semana e falam assim, ai, mas é no mesmo dia da natação a sua aula. Ai, mas é no mesmo dia do treino da musculação de perna. Eu falo, tá tudo bem. É isso que eu te perguntar, tudo bem fazer Pilates no mesmo dia da musculação? Tudo bem. Porque o que eu falo para os alunos, o que eu indico é perceba, experimente se é antes ou depois que o Pilates vai caber dentro da sua programação. Porque esses dias mesmo uma aluna falou, gente, eu saio dessa aula e não quero fazer mais nada. Aí eu falei, olha que interessante, tem gente que sai da aula e fala assim, nossa, eu tô pronta para correr. Tá. Tô pronta para nadar. Tô toda conectada para fazer a musculação agora, com essa leveza que eu tô. Então, depende da percepção, da história do teu corpo, né? De como seu corpo vai receber essa aula de Pilates. Então, por isso que eu falo, não briga com nada. Não precisa falar, eu não consigo porque é no mesmo dia de tal coisa. Faça. Só experimente para saber se o Pilates ele cabe antes ou depois da sua programação. Mas ele cabe perfeitamente. Qualquer dia. E Lilian, você acabou de falar agora de consciência corporal. Eu queria só voltar um pouquinho nisso. Primeiro, assim, acho a gente ouve muito. Consciência corporal. Fala o que é, mas afinal, o que é isso que a gente tanto ouve? Consciência. O que é ter consciência corporal? É ter consciência do próprio corpo, né? Como que o Pilates... Bom, você já falou, né? Mas eu queria saber o que é consciência corporal. Pois é. Como ter a consciência do próprio corpo? Eu trabalho muito em cima disso. Eu acredito, né? Como você falou, conhecimento alimenta, né? Então, nós somos seres integrais. A gente tem mente, a gente tem corpo e a gente tem espírito. Então, às vezes, a gente fica muito na mente e a gente esquece de cuidar desse corpo. Ou a gente cuida desse corpo como aquela coisa do tá pago. Né? O tá pago, pronto, fiz, já foi. E a minha percepção vem cada vez maior nisso, é que a gente precisa tratar o nosso corpo como a gente trata o nosso espírito e a nossa mente. Não tem como você só ticar lá no tá pago, tipo, treinei, fiz, já era. Porque você precisa desse corpo para se mover, para comer, para sentar e levantar, para se divertir. E se você não tiver a consciência desse corpo, né? Se você não souber cuidar desse corpo, esse corpo não vai muito longe. A sua mente, às vezes, pode até ir, né? Que a gente ia até falar sobre longevidade, né? Onde cabe aí? Por causa disso, eu falo para os meus alunos, a gente sabe que daqui para frente nós vamos viver muito. Como nós vamos viver? Com que corpo que a gente vai querer viver que é essencial saber. Então, a consciência corporal nada mais é do que você respeitar e cuidar do seu corpo como uma parte muito importante. E o cuidar do corpo não é só dar esse tique que eu falei, pronto, tá pago. Vou lá, cumpro como se eu estivesse tomando um remédio, cumpro uma missão e pronto. É você entender que o corpo faz parte no seu dia a dia. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, quando você acorda, você abre o olho, você acorda e levanta, aí os espiritualizados, não, eu faço uma oração, eu medito, ok, legal. Os acelerados falam assim, nossa, eu acordo sempre no susto, pulo da cama e vou no susto. Então, assim, a partir da hora que você abrir o olho, prepara teu corpo para ele ficar de pé. Quantas horas, mesmo que seja, eu durmo pouco, eu durmo 5 horas, tudo bem. São 5 horas que você está deitado. A gravidade está exercendo uma função totalmente diferente daquela de quando você está em pé. Então, você não se prepara para ficar de pé? Não. Então, existe essa coisa da consciência corporal, você tomar a consciência de que teu corpo precisa ser cuidado. E não é só um cuidado de eu vou na academia ou eu vou no esteticista, né? O corpo ele tem que ser cuidado nessa consciência de que eu só estou aqui, sentada nessa cadeira, porque eu cuido do meu corpo. Porque eu tive a consciência
e aí eu brinco, uma aluna minha adora essa frase, que a gente aprende isso ou pelo amor ou pela dor. Né? Ou você vai porque o médico mandou, e aí o médico fala assim, vários alunos eu já recebi que o médico fala assim, agora você só pode fazer pilates. Vários alunos, principalmente homens. Agora você só pode fazer pilates. Por conta de lesões? Porque várias lesões. É coluna, é joelho, é estresse. Não, cara, vai fazer pilates. Então, os homens, eu brinco que eles chegam normalmente pela dor. E as mulheres chegam pelo amor, na verdade, porque a gente tem uma tendência a se olhar mais, né? A se perceber um pouco mais. E aí a gente acaba acessando esse lugar que o Pilates entra com uma maravilha de método para realmente adquirir essa consciência corporal, essa consciência do próprio corpo, do meu tamanho em relação às coisas e do meu tamanho de dentro para fora, dessa centralização, desses espaços, dessas conexões. E a gente, com a idade, mesmo, eu fui atleta, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente perde se a gente não treina isso. Isso é treinável. Então, assim, todos os dias, se você tiver a consciência, eu me preparo para ficar de pé. Eu espreguiço os meus dedos dos pés, eu mobilizo o tornozelo, eu me espreguiço na cama para depois eu ficar de pé. Agora eu tenho que alongar todo dia. Entendeu? Minimamente. Porque senão... isso tudo bem acontece... que eu fui no caminho da dor, mas... É isso, mas tudo bem. Mas eu aprendi. Chegou. Eu falo que o importante é chegar. Chega. Porque às vezes as pessoas, Flávia, vão para a dor, tomam um remédio e não chegam. Ainda ficam na dor e no remédio. Entendeu? Então, assim, é o primeiro passo. Veio pela dor... Não, já entendi. Eu já entendi que eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, não vai dar. Eu vou sentir a dor, é o desconforto. Então, eu falo muito que o corpo fala com a gente. Fala. E falando em falar e falando de dor, né? Assim, eu queria saber como, por exemplo, o Pilates pode ajudar quem tem lesão. Pessoa que chega lá com uma hérnia na coluna, com uma lesão no joelho, ombro... Bom, das mais variedades possíveis. Exatamente. Mas como que, assim... Eu tenho algumas dúvidas, assim. Uma pessoa que está lesionada, está com uma dor aguda, ela pode começar pelo Pilates? Ou ela tem que voltar um pouquinho, tirar um pouco a dor para poder fazer? Exatamente. E depois, como que o Pilates vai ajudar a tratar essa lesão? Exatamente. Muitos fisioterapeutas... Então, quem trata a dor aguda é o fisioterapeuta. E a gente tem... o Pilates, ele cabe muito bem para os fisioterapeutas e para o educador físico. Então, os fisioterapeutas conseguem e estão super aptos a trabalhar com o Pilates em fases agudas. Então, normalmente, o fisioterapeuta inicia com analgesia, o que quer dizer? Com a dor local, com procedimentos, com mobilização, com ultrassom, com TENS, toda aquela analgesia, às vezes com acupuntura, tudo que cabe ao fisioterapeuta nessa fase aguda da dor. E aí, conforme o aluno, o paciente, né, para o fisioterapeuta vai saindo da fase aguda, ele vai introduzindo alguns exercícios de Pilates. Por que o Pilates é tão maravilhoso para a dor? Primeiro, porque ele trabalha profundamente com consciência, sem se preocupar com volume, que quer dizer quantidade de repetição, ou intensidade, carga. A gente não está preocupado com carga e nem com volume. Então, para quem está lesionado, é uma ótima. Os exercícios de Pilates são maravilhosos, até porque eles têm o controle, precisão, entende? Então, tudo isso cabe dentro de um treino ou de uma recuperação de alguém que está lesionado. Inclusive, o Joseph, logo que ele montou o estúdio dele em Nova York, e muitos bailarinos, o Pilates ele veio muito da dança para a gente aqui no Brasil, né? Ele veio através de pessoas que trabalhavam com a dança. Por quê? Porque muitos bailarinos profissionais se lesionavam durante o período lá do espetáculo e não podiam parar. Não posso parar. Então, lesionei, estou com uma distensão na coxa. Ele não podia parar. Então, o que o Pilates também nos possibilita? Como ele trabalha o corpo todo em equilíbrio, você não precisa ficar
parado por causa da lesão em um joelho. Você consegue trabalhar a coluna, cintura escapular, você consegue manter o seu corpo em equilíbrio enquanto, por exemplo, você está tratando o seu joelho com um fisioterapeuta. Então, a gente consegue, nas duas vertentes, dentro da lesão, por causa da lesão, e manter um corpo saudável apesar da lesão. Você mantém um corpo equilibrado, um corpo respirando, um corpo se movendo, apesar dessa lesão, ou na coluna, ou no pé, ou no joelho, ou no ombro. Então, você consegue mover o resto do seu corpo todo, independente daquela lesão. Então, cabe tanto para o fisioterapeuta usar como um tratamento, e cabe também para o fisioterapeuta e para o educador físico manter este corpo em movimento, ativo, saudável, enquanto aquela lesão é tratada. Certo. Duas coisas que se complementam. Complementam. Né? Interessante. Agora eu queria saber uma coisa, Lilian. Eu posso fazer Pilates sozinha ou eu preciso de um instrutor? Sempre com acompanhamento de um instrutor, gente. É super importante. É uma coisa assim que a gente via muito no começo, que as pessoas, por exemplo, que trabalham só com musculação, vem um estúdio de Pilates, e no estúdio de Pilates, nos aparelhos, a gente usa as molas, né? Com molas com tensões diferentes, tamanhos diferentes. Então, a percepção de quem só trabalha com força é de que você vai ali e você vence a resistência da mola. Isso a pessoa olha, bateu o olho e fala assim, é tipo igual elástico. Eu vou vencer a resistência da mola. Mas o Pilates, ele vai muito mais. Ele vai muito além disso, né? Ele vai nesse controle, ele vai nessa centralização, ele vai em que eu possa mover os meus braços, ativando os meus abdominais e respirando ao mesmo tempo. E o controle das molas é que é o essencial para a gente. Então, a gente usa as molas para controle. A gente usa as molas, eu falo sempre que as molas, por exemplo, no estúdio, ou elas assistem o seu movimento. Então, para quem está lesionado, para quem tem dificuldade, para quem não tem mobilidade, para quem tem encurtamentos, as molas e o aparelho, ele pode assistir, ele pode te ajudar a fazer o movimento. Ou resistir. Que você não conseguiria fazer sozinho. Exatamente. Sei lá. Agora eu vou entrar nos tipos aí de Pilates. Sim. A gente tem o Mat Pilates, que é o de solo. Sem esses aparelhos. Exatamente. De solo, e o Pilates feito com os aparelhos, que é o de estúdio. E aí dentro de um estúdio tem vários aparelhos. Exatamente, que o Joseph que montou esses aparelhos. Como surgiu é um espetáculo. Joseph, ele é alemão, mas ele foi para a Inglaterra para trabalhar lá, foi com circo. Ele estava sempre dentro desse mundo. E aí estourou a Primeira Guerra Mundial. E ele, alemão, na Inglaterra, foi preso e exilado em um lugar onde ficavam alguns presos exilados e alguns feridos da guerra. Então, o Joseph já tinha uma sequência de exercícios que ele praticava todos os dias. Como yoga, que ele praticava os exercícios de mat, pilates. Exato, tá. Então, daí vem... Ele já tinha essa sequência que ele praticava todos os dias. E aí, algumas pessoas viam que ele praticava e começaram a pedir, a gente pode fazer com você? E ele começou a deixar as pessoas fazerem com ele. Dentro disso... Quando ele começou a observar que as pessoas estavam ficando mais saudáveis, fazendo com ele também, que não era só ele começou a pensar na possibilidade de trabalhar com as molas das camas. Olha só. Com aqueles doentes mutilados, aqueles doentes que conseguiam se mover, né? Mas que talvez não conseguissem ficar de pé, mas conseguiam mover os braços. Então, ele começou a usar as molas das camas para fazer movimentos, exercícios, atividade física com os mutilados da guerra. Então, é uma visão espetacular, né? Esse cara é maravilhoso. Muito bom. E aí, as molas surgiram daí. Tá, entendi. Então, a possibilidade de assistir a uma pessoa, por exemplo, não consigo ficar muito tempo de pé. A gente põe a pessoa deitada, mas ela faz vários exercícios. Coisas. Ela coloca esse corpo para se mover. Que demais, hein? Muito bom. E, Lilian, como que o Pilates, ele esculpe o corpo? Ele deixa alguém musculoso? Deixa alguém delineado? Essa é uma dúvida boa, né? Que todo mundo fala assim, não, eu só faço Pilates. Não, Pilates deixa meu corpo super... Realmente,
o trabalho com as molas é um trabalho que trabalha muito bem o tônus muscular, ativação muscular, mas não trabalha hipertrofia. Porque, como eu disse, não é um dos princípios do Pilates, né? Não é volume. A gente não está preocupado com volume, com a quantidade de exercícios, de repetições, muito menos com a carga. Então, a gente está preocupado com o controle e com a precisão. Então, a intenção de você, se você tem a intenção de hipertrofiar, né, de ganhar massa magra, de ter volume muscular, o Pilates, ele é o que a gente falou, ele pode ser base. Porque nada melhor do que você executar um bom movimento, um movimento preciso, um movimento adequado, saber fazer o movimento para você ter uma eficiência muscular, para você ter um ganho muscular, na hipertrofia, na musculação, que é o que a gente estava dizendo, o Pilates é base para tudo. Entendeu? Mas deixar a pessoa musculosa, não. Né? Mas a pessoa fica forte? Mais profundamente, sabe? Eu vou pegar com mais facilidade aquela coisa do dia a dia. Profundamente. Eu vou pegar com mais facilidade aquele saco de 5 quilos de arroz. Lembra que a gente falou, você sabe por onde fazer o movimento. Então, isso é muito interessante. Essa coisa da consciência corporal, né? A gente acha que a gente tem uma super consciência, todo mundo tem. Então, na minha aula, por exemplo, eu trabalho os pedacinhos. Então, eu falo para as pessoas assim, vamos levar os braços e vamos subir e descer os ombros com os braços para cima. E aí, de repente, você vê que a pessoa não sabe o que é ombro. Ela tá com o braço para cima e aí ela acha que ela tá movendo, mas ela não tá. Então, ela tá aqui e aí eu falo, sobe e desce os braços, os ombros, os ombros, os ombros. E a pessoa tá no cotovelo. Então, a consciência de você, por onde você tá fazendo esse movimento... Quem realmente você está mexendo? Então, é o que você disse. Quando eu desço para pegar algo no chão, por onde eu subo? Eu subo pelo ombro? Eu carrego pelo meu ombro? Ou eu uso com a coluna, ou você usa... Meus pés. Flávia, que as pessoas não usam os pés. A gente faz o Pilates, sabe como? Descalço. Sem meia de preferência. Para sentir esse pé, que é base. Entendeu? Então, por onde você está fazendo esse movimento? Por onde você está carregando essa sacola? Por onde? Como é que você carrega a sua bolsa? Então, é isso que eu falo. Então, assim, o Pilates, ele serve para um atleta, para melhorar a eficiência. Um aluno meu que fazia a minha aula, é professor de educação física, triatleta. Ele dizia que o Pilates, para ele, era base corporal e mental. Porque dentro do Pilates, ele prestava atenção o tempo inteiro na respiração, ele controlava. Quando estava muito difícil, eu sempre falo, gente, está difícil, respira. Não morre, respira. Aí ele falava, Lili, às vezes eu tô no meio da prova, e aí eu tô, tipo assim, não vou conseguir. Aí eu lembrava de você falando, está difícil, respira. Aí ele buscava respiração. E dava uma baixa na respiração, ele conseguia controlar mais o movimento, ele sustentava um pouco mais. Então, é disso. Serve para o atleta e serve para a pessoa que está lesionada. Acabei de sair de uma cirurgia, fiz o meu pós-operatório. Lilian, acabou meu médico liberou. Eu só não posso fazer isso, eu só não posso... Vem. Porque você consegue mover esse corpo, que é essencial. Que é importante movimento é movimento, vida. Né? O corpo se alimenta de movimento. Ô, Lilian, o Pilates promove muito gasto calórico, assim... A pergunta aqui vem das pessoas que estão fazendo dieta, que estão fazendo peso. Como que é a relação do Pilates com essa questão? A prioridade do Pilates não é gasto calórico. Tá. Óbvio que ele tem um gasto calórico, mas a prioridade dele não é esse gasto calórico. É realmente uma reorganização e reestruturação de movimentos. Agora, é óbvio que você tem um gasto calórico. Principalmente, eu falei até, brinquei aqui com você, que eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, você começou a fazer Pilates agora você está fazendo exercícios de Pilates. Porque fazer Pilates, ter uma aula toda, você sai pingando. Você pode sair pingando de uma aula de Pilates, desde que você consiga atingir todos aqueles princípios e consiga mantê-los nos movimentos. Então, quando você olha os exercícios de Pilates, um monte de gente pode fazer. Agora, quando você estrutura uma aula dentro desses princípios e você flui essa aula com a respiração, com as conexões, com tônus, com força,
você acaba a aula pingando. Então, existe a possibilidade de ter um bom gasto? Super existe. Mas não é a prioridade. Não é a primeira opção. Quer gasto calórico? Vai fazer o Pilates. Não. Inclusive, depois saíram muitas matérias sobre isso. O Pilates ajuda ou não na parte cardiorrespiratória, por exemplo, né? Óbvio que ajuda, porque te ajuda a respirar. Te traz a consciência da respiração. Que é o que você disse, a gente nem presta atenção no dia a dia. Quanto mais quando você está lá no esforço, correndo, como eu falei desse meu aluno atleta. Então, a hora que você está achando que não dá mais, respira para você ver se você não dá conta. Então, volume, né? Movimentação de caixa torácica, que a gente trabalha o tempo inteiro no Pilates. Trabalho do diafragma, que é um músculo respiratório. A respiração do Pilates, ela é diafragmática. Ela é em cima desse músculo que a gente tem, que a gente nem se dá conta, porque a gente não presta atenção na respiração. Então, ajuda a pessoa que está correndo. Óbvio que ajuda, mas em gasto calórico, em tempo... Não, às vezes pode ajudar a aumentar o volume respiratório, que a gente chama de VO2. É o quanto você consegue colocar de oxigênio para dentro, para você ter uma troca gasosa muito mais eficiente, para você dar conta de um exercício mais extenuante. Então, ajuda. Olha que legal, você falou da respiração. Fazer Pilates, será que é bom para cantor também, para quem canta? Super. Normalmente, quem já canta, já tem esse controle de assoalhos, que a gente porque já faz muito exercício de respiração. Porque tem essa consciência do profundo. Quer dizer, acho que um cantor já vai se dar meio que bem no Pilates e o contrário também. Já vai entender aquele lugar que eu falo que a gente chega nos lugarzinhos. Então, quem tem essa percepção, né, da respiração, do diafragma, de trabalhar os diafragmas, tanto o assoalho pélvico, que é um diafragma, quanto o diafragma respiratório, combinando com o diafragma oral, que a gente tem vários diafragmas, né? Então, quem canta, quem faz exercícios respiratórios, já vem com essa consciência. Então, pode chegar nesses lugares de ativações profundos com um pouco mais de facilidade. Certo. Por causa da consciência. Que legal. Interessante. Não é? E agora, a gente estava falando de longevidade, né? Lilian, a gente tem aí cada vez mais, principalmente no Brasil, a nossa população. Vivendo cada vez mais, a média, né, do brasileiro assim, está cada vez maior. Então, vamos trazer isso para o Pilates. Eu queria saber a relação entre o Pilates e a longevidade e, assim, se todos podem praticar Pilates, assim, eu fico pensando, eu acho que é legal a gente começar o quanto antes, mas, vamos supor, uma pessoa que já estiver com seus 70, 80, ela pode começar a fazer? Pode. Tem algum jeito especial? Tem. Como tudo, isso? por exemplo, né? Grávidas podem fazer Pilates? Podem. O ideal é que a grávida já tenha uma vivência no Pilates. Se for um corpo, se for uma cliente, uma paciente que já faz Pilates e engravidou, é perfeito. Aí ela mantém. Com alguns cuidados, mas ela se mantém. O desafio é quando você engravida. Agora eu estou grávida, quero fazer Pilates. É a mesma coisa que um idoso, ou com uma pessoa sedentária, ou uma pessoa lesionada. Nunca fiz. Eu vou iniciar agora, já com alguma dificuldade. Então, assim, há cuidados, né? Então, é uma pessoa que vai demorar um pouco mais para chegar nessa aula fluida. Para chegar nesses movimentos intensos, nessa respiração, que eu brinco, né, num suador que dá de dentro para fora. No Pilates, quando você conecta, calor, né, dá um calor assim de dentro para fora, que você fala, gente, que delícia. Então, vai demorar para chegar ali. Por isso que o ideal é começar o quanto antes, como você falou. Mas todo mundo pode fazer? Sim. Todo mundo pode fazer. São exercícios, é um método que realmente cabe para todo mundo, porque ele é base. Então, um atleta pode fazer? Pode. O idoso posso iniciar fazendo... É tão bonitinho. Eu trabalho num estúdio. Eu dou aula num estúdio de uma colega. E durante a minha aula, chega um casal de idosos para fazer aula com uma outra colega. É maravilhoso ver. Então, são exercícios simples, né? Para uma pessoa muito ativa, mas que para eles, funcionalmente falando, para que eles não caiam na rua... Vários exercícios de propriocepção e equilíbrio.
sabe? Para que eles tenham destreza de, como você disse, pegar algo na lateral, torcer a coluna, que seja, para pegar algo no banco ou na cadeira do lado. São coisas que parecem pra gente que está bem, que tá simples, mas para uma pessoa idosa já é um desafio. Então, ele pode começar com esses cuidados. Porque, como você disse, a gente já tinha conversado, vamos viver muito tempo. Sim. Com que corpo que você quer estar? Né? Então, meus alunos de Pilates fazem 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana. E aí, quando vão viajar, férias, viajam. Aí, quando volta, eu falo assim, e aí? Tudo bem? Como é que tá o corpo? O corpo deu conta? Porque é sobre isso, né? Fazer uma atividade física, ou Pilates especificamente, que é o que eu amo trabalhar, ele não é aquele tá pago. É preparar seu corpo para que você tenha uma vida plena. Para que você seja funcional. Então, eu tenho um aluno que faz viagens de moto. Seu corpo dá conta? Sim, meu corpo dá conta. Eu tenho um aluno que vai esquiar. Seu corpo deu conta? Sim, seu corpo deu conta. O quanto é triste você dizer, não posso fazer essa viagem porque meu corpo não... Porque engraçado, né? Porque antigamente tinha muito essa cultura de você estar mais velho, chegar nos 50, 60, você achar que a vida acabou. Exatamente. E exatamente, né, uma pessoa teoricamente diria que não posso mais fazer uma aventura dessa de moto, ou de bicicleta, Flávia, ou escalar alguma coisa. E hoje a gente vê cada vez mais gente com essas faixas etárias fazendo acima de 60, acima de 70 anos ativos. É isso que eu estou dizendo, assim, com que corpo você quer chegar? Porque nós vamos chegar. E o que eu ouvi dizer também é que o jeito que você está vivendo, por exemplo, agora 40, 50 anos, vai ser mais ou menos o jeito que você vai estar vivendo se você chegar nos 80, Exatamente. 70, 80. Você já está se preparando agora para isso, né? E tem que se preparar agora, né? Não dá para chegar, é o que a gente brinca, né? Não dá para deixar a água bater na bunda para depois você se levantar. Certo. Não. E a gente, nossa, e o quanto hoje em dia, graças a Deus, os médicos falam que a atividade física é imprescindível. Mesmo quando você se lesiona. Então, antigamente, a gente tinha uma certa resistência dos médicos, porque, machucou o joelho. Para. Repouso total, 15, 20 dias. E pelo menos o meu corpo, se eu parar 20 dias... Dá ruim, né, Lilian? Todo mundo tá me ouvindo? É muito ruim ficar parado. Eu brinco que a sensação que eu tenho quando eu tenho que ficar parada é que eu tô costurando as articulações. Eu fico assim, ó. Então, hoje em dia, os médicos já sabem que a gente não precisa parar, que o corpo se alimenta de movimento. Então, se você tem uma lesão aqui ou ali, mova o resto do seu corpo. Não precisa parar, o repouso não precisa lá ficar estático. Por quê? Porque isso prejudica. A tal da sarcopenia, que é a perda de massa muscular no envelhecimento, gente, a gente perde também a ficar parado. E isso, gente, já foi descoberto, já foi estudado, já foi dito, já é dito por neurocientistas, por todo mundo, que perder massa magra é perder saúde. E a gente perde assim, não ganha assim. Né? É uma busca, é treinamento. O Pilates, ele entra nessa base, nessa estrutura profunda para que você tenha um movimento eficiente, para você manter essa massa magra. Então, perder é assim, mas ganhar não é. Então, quanto antes você iniciar, melhor. Para quê? Para que você mantenha. Então, dá para começar lá na frente? Dá. É o ideal? Não. O ideal é que a gente acorde, né? Antes de precisar fazer. É saber que é necessário, que é para a vida toda. Não é o tá pago. Não tá pago. É teu. Se apropria disso, se apropria dessa atividade física, desse seu autocuidado com o seu corpo. É isso. Não adianta só meditar, não adianta só isso. É tudo. Somos seres integrais. É isso aí. Então tem que... Muito bom. A vida sempre tem que estar em movimento, né, Lilian? Sempre. Obrigada, viu? Ai, que delícia. Foi ótima a conversa. Obrigada pelas informações e por eu ter conhecido um pouquinho mais sobre Pilates. Eu que agradeço ter podido passar para vocês um pouquinho do que eu sei. Obrigada.
Eu agradeço você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like se está assistindo pelo YouTube e se inscreva no PitayaCast. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas. Nós estamos também no Instagram, @PitayaCast. E se você gostou desse episódio, passe para suas amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau!